quem manda lá em casa é a mulher. Mas não é sobre mandar. É sobre os dois entenderem que é uma decisão só. Então a gente precisa entender que essas oportunidades que Deus está dando pra gente, seja numa montanha que você sobe, seja num culto, seja num curso, que mudança eu quero pra minha vida? Que estilo de vida que eu vou ter? Porque senão, Marcelo, eu continuo sendo criança com 40, 50 anos, continuo sendo moleque, continuo agindo sem responsabilidade, continua não tendo tempo para os seus filhos, continua não saindo com a sua esposa. Eu vi homem, marmanjo chorando lá naquele dia, porque eles entenderam, cara, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com os meus filhos? Eu tenho tempo para os outros, mas não para os meus filhos. Então você, homem que está nos ouvindo, de repente você não teve um pai presente, você não teve bons exemplos na sua vida, né? Ou tomou decisões equivocadas, tomou decisões erradas, mas nunca é tarde para começar. Começando mais um Legendários Cast, esta que é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba, que tem por propósito levar o nome de Jesus, tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado, e hoje trazendo um tema bastante importante sobre hombridade. Hoje temos presença ilustre, gente muito importante aqui, temos o pastor Marcos Pull, seja muito bem-vindo, pastorzão. Muito bom estar aqui, obrigado Marcelo pela honra do convite e a gente poder compartilhar sobre aquilo que Jesus tem feito na vida dos homens, através dos homens, e a relevância destes homens, não somente na igreja, mas também na sociedade, na sua família, é muito bom. Maravilha. Hoje também temos aqui um queridão, amigão meu aqui, Guilherme Machado. Benção ter você por aqui, querido. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Depois de algumas conversas, conseguimos aí fazer uma participação aqui no Legendários Cast. É uma honra dividir a mesa com vocês aqui também. Muito bom. Maravilha. Hoje o tema é bastante importante, hombridade. Eu quero já começar, pastorzão, com essa pergunta que é bastante importante. Se possível, tratarmos sobre o conceito. E aí tem outra questão, né? Além do conceito. Hombridade com H, sem H. Tem o mesmo significado? Mesma aplicação? Pode nos esclarecer isso? São duas palavras bem distintas, né? A hombridade com H, pelo dicionário, é nobreza de caráter. Fala de um homem que trabalha virilidade, um homem que tem um longo ânimo, um homem que deseja ombrear com alguém, daí é o ombrear sem H. Então, a verdadeira hombridade, o conceito de hombridade e o exemplo de hombridade está em Jesus Cristo. Ele é a máxima de toda a hombridade. Então, quando a gente fala de virilidade, que o dicionário Michaelis traz esse significado, é trazer de volta o papel do homem, de ele se portar como homem. Ou seja, Davi, quando ele fala para o seu filho Salomão assumir o reinado, ele fala, esforce-se e seja homem. Não está dizendo que ele era do sexo masculino, ele está dizendo, seja responsável, seja um homem que teme a Deus, que anda nos seus caminhos. Okay? Então, essa virilidade de você se posicionar. Segundo nobreza de caráter, a Bíblia fala que o homem é tão bom quanto a sua palavra. Se você não tem palavra, você não tem nome. Então, quando a gente fala de hombridade com H, Marcelo, nós precisamos entender que nós estamos levando o nome de Cristo. Né? Eu gosto muito quando o Billy Graham dizia que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Okay? Então, a forma que eu ando no trânsito, a forma que eu trabalho na empresa, a forma que eu trato a minha esposa, se você tem filhos, a forma que você trata os seus filhos, a forma que você faz uma reunião no condomínio, a reunião no trabalho, certo? Tudo isso está refletindo a sua hombridade. Ok? Então, se eu não entender que a minha posição em Cristo ela é mais importante do que a minha posição em Marcos, entendeu? Ou seja, vamos trazer isso para a parte prática. Né? Eu estou lá, eu viajo bastante, chego lá e sou injustiçado no aeroporto. Qual que é a vontade que eu tenho de fazer muitas vezes? Ir lá fazer um barraco. Mas espera aí, é o Marcos ou é o Marcos que representa a Universidade da Família, o CMN, a igreja na qual eu congrego? Que exemplo eu estou dando de Cristo naquele ambiente? E Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, por que não sofre o dano? Por que não sofre a perca? Okay? Porque eu não posso, de forma alguma, me isentar da posição que eu estou em Cristo. Sim. E enquanto o senhor estava comentando aqui, eu estava lembrando de um livro da Universidade da Família. Temos aqui um cara que já fez o currículo da UDF por algumas vezes, né? Tem um livro chamado Homem ao Máximo, escrito por um homem assim que eu muito admiro pela sua história, que é o Edwin, mais conhecido como Ed
Lois Cole. E ele diz o seguinte nesse livro, ele diz que ser do sexo masculino é relativamente fácil. Agora, ser homem, de acordo com o que Deus estabeleceu para que sejamos, aí a situação começa a se complicar um pouco. Gui, o que você acha dessa questão sobre esse ser homem? A gente já vai entrar nesse mérito aqui e perguntar para o pastorzão sobre como é que é esse negócio? Ser do sexo masculino é uma coisa. Agora, ser homem, de acordo com os padrões bíblicos, aí a coisa começa a ficar um pouco mais delicada. Marcelo, é uma decisão, na verdade, né? Edwin vai falar no currículo, e em vários livros ele vai falar isso, mas principalmente no Homem ao Máximo, ele vai dizer que nascer do sexo masculino não é uma escolha. Você nasceu do sexo masculino. Agora, se tornar um homem é uma decisão sua, minha, do Marcos e de qualquer outro homem. Então, isso é algo que a gente sempre busca ensinar e deixar claro ali dentro do currículo, né? E dentro do que o próprio pastor Marcos falou aqui agora, no sentido de assumir responsabilidades, talvez você vai lembrar que tem uma lição especificamente que fala sobre homens assumindo a responsabilidade. Responsabilidade, sim. Então ele vai dizer lá, ele traz algumas histórias, ele traz um contexto, ilustra algumas coisas, mas no fim do capítulo ele vai dizer assim: as transferências de culpa terminam aqui. Que é uma frase, inclusive, famosa de um outro, citada de uma outra pessoa. Mas o que ele está querendo dizer ali? Que ele decide naquele momento que não vai transferir a culpa para mais ninguém, nem para a esposa, nem para os filhos e nem para nenhuma situação que acontece na vida dele. Né? Maravilha. Sério, isso é bastante sério. Pastor, quando eu vi a primeira vez a capa desse livro, Homem ao Máximo, eu fiz piada, é claro. Pensei, vou me tornar um super-homem. Mas eu queria perguntar no seguinte sentido: a questão da hombridade, partindo do conceito lá do próprio Homem ao Máximo, o que em termos práticos isso representa, significa para esse homem que consegue compreender como deve ser a sua postura, a sua conduta, o seu comportamento, em termos práticos? Eu gosto muito, né? Uma das coisas da Universidade da Família que trabalha, Marcelo, é que nós trabalhamos com a teologia prática. Então, você, homem que está nos ouvindo, de repente, você não teve um pai presente, você não teve bons exemplos na sua vida, né? Ou tomou decisões equivocadas, tomou decisões erradas, mas nunca é tarde para começar. Okay? Então, quando a gente fala de hombridade, quando eu fiz o curso Homem ao Máximo, Marcelo, eu nasci num lar cristão, meu pai era presbítero da igreja, só que tinha um monte de coisas dentro do meu coração que eu não enxergava. Entende? Então, quando eu fui confrontado pela palavra de Deus. A minha hombridade, a hombridade de Cristo, estava muito distante. Então, eu fui muito confrontado desde a primeira lição, né? Foram 12 nocautes, eu digo assim, né? Porque eu fui fazendo uma outra denominação, eu sou joinvilense, ok? Para trazer para a igreja congregável, eu pensei, só vou fazer, né? E aí vou trazer para cá e pronto. Só que eu fiquei desencorajado de ministrar o curso, de tanto que eu apanhei. Apanhei no sentido de confronto, porque se você quer mudar de vida e não está disposto a ser confrontado, você vai continuar naquele mesmo estilo de vida. E aí você tem... Eu gosto de usar um exemplo prático da Bíblia, né? Quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, tinha 2 caminhos. Tinha um caminho pela Filistia, que era em torno de 1 ano, ok? Mas Deus vai lá e decide levar eles através do Mar Vermelho. Ou seja, não tinha Google Earth, certo? Não tinha outras tecnologias que você enxergasse, que você poderia dar a volta. Deus estava dizendo assim, eu quero levar vocês para um lugar que não tem mais volta. Que eram 3 anos de caminhada. Só que o povo decidiu ficar 40 anos no deserto. Resmungando. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa hombridade que a gente quer ensinar você, que quer caminhar com você, né? Seja numa montanha que você vai subir através do Legendários, seja do Cada Homem um Guerreiro, seja um currículo do Semina e Hombridade, que são 11 cursos para um discipulado profundo. Eu estou lendo um livro agora muito legal do Patrick Morley que se chama How to Disciple Men, né? Como você discipula os homens, e eu tenho aprendido muito esse livro agora, comecei a ler faz alguns dias e tenho refletido sobre isso, que a minha vida é essa, de ajudar o homem, em vez de a gente apontar o dedo para esse cara, Marcelo, a gente quer ombrear com você, é esse ombrear sem H. Estou aqui pensando na questão de referenciais que nós temos, né, para falar sobre a hombridade e homem ao máximo e tal. E aí, quando a gente começa a
pensar em comparativos, e os comparativos em geral eles são injustos. Aí para a gente ter uma boa referência, eu diria que é a nossa única referência para isso, é que tem que ser Cristo. Então Deus espera que nós sejamos ao máximo parecidos com Ele. Então nesse sentido parece-me fazer muito mais, ser mais coerente e sejamos homem ao máximo à semelhança de Cristo. E qual que era a essência de Jesus? A essência de Jesus, Marcelo, era agradar ao Pai. Ele veio para cumprir aquilo que o Pai designou para ele fazer. Então, se eu e você queremos ser um homem parecido com Cristo, o princípio da obediência que estava em Cristo como homem, precisa estar em nós como homem. Porque quando você olha para a oração do Getsemane, ele chega para o Pai e fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Então, eu preciso entender que um homem com hombridade, Paulo fala assim, Romanos 6, 7, 8, porque agora eu não sou mais escravo do pecado, eu sou escravo de Cristo. Então, o que é um escravo? O escravo ele não tem direito, Marcelo. Ele é escravo, simples assim. Agora, Jesus não é um capataz, ele é um amigo. Ele mesmo em João 15, ele fala assim, eu não vos chamo mais de irmãos, eu não chamo mais de servos, mas eu chamo de amigos. Então, o que a gente quer trazer para essa pessoa? Princípios bíblicos ajudando esse homem a construir essa hombridade. Então, o princípio inicial é Cristo. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, não tem como ser parecido com Cristo se você não entregar a sua vida para Jesus. Não reconhecer que você é pecador e precisa dele. Nós precisamos dele. Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer. Então, nós como CMN, como igreja, queremos ajudar o homem a construir a sua vida. O homem fundamenta, a mulher edifica. A gente precisa entender isso. Que interessante, dá para dizer novamente isso olhando para aquela câmera? Sim, lá? Sim, o homem fundamenta, a mulher edifica. A Bíblia fala assim, que a mulher sábia edifica a casa. Agora, o fundamento. Eu aprendi um negócio bem interessante, alguns anos atrás. O homem, ele tem o poder, certo? O poder foi dado por Deus, não foi conquistado. O homem tem autoridade. O homem tem autoridade. Deus colocou. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Só que a mulher tem o poder. Então ela pode usar o poder dela para levar o homem para onde ela quer. Então, se a mulher usa o seu poder, que edifica a sua casa, para usurpar a autoridade do homem, Marcelo, ela coloca o diabo para governar a casa, entendeu? Agora, quando ela usa o poder que ela tem para potencializar a autoridade do seu marido, ela coloca Deus para governar a casa. Que especial isso, hein? Entendeu? Então, por isso que eu digo que o homem ele precisa entender a sua posição e a mulher precisa entender, um não é inferior do outro. Se você olhar em Gênesis, Deus não pegou uma matéria-prima de segunda linha para fazer a mulher. Ele pegou da mesma matéria-prima que ele fez Adão. Então, os dois não são superiores. Só tem papéis distintos. Então, o homem que ele exerce a hombridade, ele vai proteger, vai dirigir e vai governar a sua casa. E é isso que a gente quer ensinar. Porque a sociedade está ensinando algo que está trazendo confusão para a família e briga no casamento e destruição das famílias. Deus deixou um padrão de excelência para que eu e você exerçamos a hombridade e vivamos de uma maneira que primeiro agrada o coração de Deus e dê fruto. E a Bíblia fala, eu gosto muito disso, e esse fruto permaneça. Amém. E é interessante isso, porque quando a mulher entende esse sentido que ele estava falando ali, ela vai fazer exatamente o que é a proposta do homem ao máximo. Ela vai pegar o homem e vai levar ele ao máximo potencial que ele tem em Cristo. E não naquilo que ela quer que ele faça, mas ela vai direcionar e vai empurrar ele para perto do Senhor, ao invés de trazer ele para perto dela. Essa é uma diferença que às vezes a gente não percebe, mas isso está muito intrínseco na sociedade. As mulheres têm essa cultura matriarcal, né? Tanto é que você escuta muitas vezes o homem falando que quem manda lá em casa é a mulher. Mas não é sobre mandar. É sobre os dois entenderem que é uma decisão só. Não é quem decide. É os dois que têm que decidir. Então, a gente tem um acordo lá em casa, interessante, eu e a Cris. Isso a gente aprendeu até
desenvolvendo cada vez mais nosso caráter através, né, do curso, da caminhada, do discipulado. Mas nosso acordo é, e a gente sempre fala isso em discipulado, né? Se lá em casa existe um não, é 2 nãos. Então, se eu quero fazer alguma coisa, por algum motivo existe um não da parte dela, é não. Até segunda ordem, até que a gente sente, converse, alinhe. Tem que ter 2 votos sempre. Entenda o que é, por quê, para que é. Porque muitas vezes é a falha de comunicação que faz com que o casal perca essa sintonia. E um ponto interessante nisso, né, é que se não houver acordo, a palavra é do homem. Porque é ele que tem a responsabilidade, biblicamente falando. E aí é interessante só a gente dividir aqui, né, Marcelo, que não é autoritarismo. Porque as pessoas confundem autoridade com autoritarismo. Que é bem diferente. Que é bem diferente. É que nem ombrear com H e ombrear sem H. Certo? São significados totalmente distintos. Agora, por que eu vou perder tempo na minha casa gerando um ambiente de confusão se Deus me chamou para ser um homem de paz? Entende? A Bíblia fala que o amor tudo espera, tudo suporta. Que o amor nunca falha. Por quê? Porque é um tempo determinado para todas as coisas. Então, se eu esperar Deus mudar o coração da minha esposa, Ele muda. Assim como muitas vezes ela está orando pra caramba, a gente vê isso tanto no Hombridade, tá? Como a gente vê isso no Legendários, que muitas vezes a mulher vai lá e paga a inscrição do cara. Entendeu? Ela sobe junto com a montanha. Ela né? sobe junto com a montanha, entendeu? Por quê? Ela fica, ele vai, mas ela Porque fica a aqui. mulher edifica. Sim. O que ela quer fazer? Ela quer que esse cara assuma a posição dele, porque ela tem uma carência de um homem em casa. Os seus filhos, se tem filhos, têm uma carência de um homem em casa. Entende? E aí o homem usa a fuga muitas vezes no trabalho, certo? E aí ele deixa o fundamento no coração dos seus filhos. Que a Bíblia fala lá em Gênesis, lá em Deuteronômio 6, ela fala para o homem, ele fala assim, o Senhor Deus é o seu único Deus, é o único Senhor. E aí ele fala, ensina a criança, certo? Ele fala assim, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, escreva nos umbrais as portas. Ou seja, quem que vai fazer isso? Vai inculcar na quem criança. que vai fundamentar? Vamos olhar para a vida de José. José não teve mãe. A mãe dele faleceu logo depois, quando teve Benjamim. Certo? Okay. O que acontece? Ele fica 17 anos com seu pai. E vai para o Egito. Quem que ele se tornou? O governador do Egito. Por quê? Porque ele tinha fundamento. Você pega Daniel também foi com 17 anos para a Babilônia. O que Daniel fez? Ananias, Misael e Azarias. Porque o pai tinha dado fundamento. Então, quando o pai, Marcelo, ele não está presente em casa, quando eu falo presente, tá? Não é para adianta você estar lá em casa e você está assistindo futebol. Aí você não está presente. Nós temos uma lição do Homem ao Máximo que chama pais ausentes. Ok? Agora, uma das maiores carências das crianças é a presença do pai presente. Não só presença, mas proximidade também. Né? Porque quantas vezes eu peguei coisas da minha filha, Marcelo, jogando banco imobiliário com ela, andando de bicicleta com ela, aqui você pega uma situação da escola, você pega uma situação daqui, tu pega uma situação de lá, tu pega uma situação daqui, aí você rumina aquilo, você discute com a tua esposa, depois está acontecendo isso, dá uma olhadinha também, pega o teu, porque a mulher tem um feeling que o homem não tem. Sim. Certo? Muitas vezes a mulher está enxergando alguma coisa e vai conversar com o seu marido, e o marido fala assim, você está vendo coisa que não tem nada a ver. Sim. Entendeu? Por quê? Porque ele está tão interessado em ganhar dinheiro ou na sua profissão e ele perde o maior marco que ele pode deixar. Sabe, então, o teu boné está escrito legado, né? Que tem um evento legado. Eu acho muito legal quando... Esse ano passado eu quis trazer para o Brasil o neto do Edwin Cole. Há muito tempo eu queria trazer, sabe, Marcelo? Porque nós estamos trabalhando a questão de legado. Nosso encontro de homens é legado. A gente denominou legado. E o legado é medido em 3 gerações. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sim. Então, o meu sucesso do meu legado é se o meu neto estiver servindo a Jesus. Amém. Entendeu? Então, o sucesso do meu pai, que já está com Cristo, é a minha filha
está servindo a Jesus. E eu quis trazer, né, ou o Brandon ou o Bryce, a gente conseguiu trazer o Bryce. O Brandon é pastor da City Church lá nos Estados Unidos. Eu já tive o privilégio na igreja que ele pastoreia. E o Bryce é ministro de louvor. E o genro dele é pastor. Um legado que o Edwin Cole começou lá atrás, né, que foi escrito com o livro Homem ao Máximo. E aí ele trouxe um negócio bem legal. Ele falou assim, legado não é algo que você deixa para os seus filhos quando você morre, mas que você constrói com eles enquanto você está andando com eles. Durante, né? Sim. Tem até a musiquinha "E andando pelo caminho". Entendeu? Sabe? Por quê? Porque é ali que você vai mostrar o caminho para o teu filho. É ali que ele vai ver você. Chega até a me arrepiar, entendeu, Marcelo? Por quê? Porque ele vai ver você tomar decisão. Ele vai ver você como dirige. Ele vai refletir a sua direção. Muito mais que palavras, Muito são ações, é mais que comportamento, é o palavras, dia a dia. Entendeu? Então, o que a gente quer com esse homem? Que esse homem construa esse legado na sua casa, cara. Porque o maior legado que existe se chama Cristo. Existe algo que eu amo que o meu pai fez comigo. Foi implantar Cristo no meu coração. Glória a Deus. Entendeu, Marcelo? Então, não tem um sucesso que vai superar Cristo no coração dos seus filhos. Pode ter uma baita numa profissão, pode ganhar 50 mil reais por semana. Se ele não tiver Cristo, nada vale. Nada vale. As outras coisas perdem o sentido, né? Perde o sentido. Entende? Quando a gente fala de legado, né? Quando a gente fala de legacy, né? Que tem um encontro aqui toda segunda-feira na PIB, né? Não é somente um movimento, mas é um movimento que está proporcionando para o homem ser influenciado por outros homens que também estavam, talvez, tão errado ou pior do que esses que estão indo, mas que estão dizendo assim, cara, eu endireitei. Eu gosto de Provérbios 3, que ele fala assim, ele endireitará as minhas veredas. Especial, né? Entendeu? Então, E teve uma... A gente teve segunda-feira agora o encontro do Legacy, e aí conecta com o que o Marcos está falando aqui, né? Que é exatamente o Gerson, né, nosso líder ali, estava ministrando, ele que ministrou ali a palavra, e teve uma hora no final ali, até recomendo, se você quiser assistir, pega no YouTube lá e confere. Vou dar só um spoilerzinho rápido, mas ele falou assim, que é o que a gente falou aqui sobre os nossos cursos de hombridade, que é a questão do confronto, né? Então teve uma hora que Gerson falou assim, por que você vem aqui toda segunda-feira? Beleza, você vem aqui, faz um lanche, é legal, você encontra seus amigos, você encontra seus colegas de mesa, você troca uma ideia com eles, se atualiza, faz seu networking, escuta uma palavra, mas provavelmente você chega em casa, quando a tua esposa pergunta qual foi a palavra, você já não lembra mais. E aí, a gente está aqui, e eu estou aqui, todo mundo, né? Ele quis dizer assim, estamos aqui como homens, né? No sentido de você veio aqui, na verdade, para fazer tudo isso que a gente está falando, que faz parte do programa, mas acima de tudo isso aqui, você veio aqui, na verdade, para ser confrontado. Uhum. Se você saiu daqui sem o confronto, não surtiu efeito. Porque o nosso objetivo é te mostrar onde você está errando. E o objetivo de Jesus, através do ferro afiando ferro, também é. Uhum. Então não faz sentido nenhum você ir para o culto de homens, onde você vai falar de coisas de homens e não ter esse confronto e essa mudança, no mínimo incômodo, né? Para chegar em casa e falar para a esposa, poxa, querida, hoje foi meio pesado ali. Sabe o que é interessante difícil. isso, né? Eu tenho uma pessoa próxima da gente, né, que ela está aposentada, está bem, né, está aposentado bem, e aí eu falei para ela assim, né, assim, por que você não aproveita agora para ir viajar? Né? Poxa, vocês gostam de ministrar e tal, pega o seu marido, vão viajar e tal. E ela olhou para mim e falou assim, com meu marido, só de ônibus. Porque ele é um louco no volante. Entendeu? E aí eu peguei, Marcelo, segurei aquilo, né? Aí fui viajar com a Gladys e falei assim, amor, como é que eu tenho sido no volante? Você se sentindo insegura? Aí ficou aquele silêncio no carro. Cri, cri, cri. Entendeu? Eu falei, poxa, se ela viaja comigo sempre, que tipo de ambiente eu estou gerando para ela? Eu falei, eu quero te pedir perdão. E eu mudei completamente o meu estilo de direção. Porque, poxa, ela é minha companheira. Entendeu? Então, a gente precisa entender que essas oportunidades que Deus está dando para a gente, seja numa montanha que você sobe,
seja num culto, seja num curso, que mudança eu quero para a minha vida? Que estilo de vida que eu vou ter? Porque senão, Marcelo, eu continuo sendo criança com 40, 50 anos, continua sendo moleque, continua agindo sem responsabilidade, continua não tendo tempo para os seus filhos, continua não saindo com a sua esposa, certo? Não olhando no olho, não jantando com ela, não se divertindo. Né? Uma das coisas que eu amei no REM, cara, porque fazia tempo que eu não dava gargalhada com a minha esposa. Eu nunca tinha dormido com a minha esposa numa barraca. Entendeu? E foi muito bom. Tá na iminência de também, né? Tá amadurecendo. Entendeu? Né? Então, assim, ou seja, se Deus quiser. Se eu não reservar, esse ano eu reservei algumas coisas, né, para mim, como família, ok? Porque não adianta eu também ministrar e eu não praticar em casa, Sim. certo? Então, a gente participou de um evento em família, foi até em Curitiba aqui, a gente foi no Power Love, viemos eu, minha esposa, minha filha, passamos o final de semana, pegamos hotel, ficamos juntos, dormimos juntos, fomos comer juntos, participamos do evento, foi muito bom. Depois a gente participou do REM só eu com a Gladys, que eu queria fazer um evento de casal, só eu e a Gladys. E agora a gente acabou de vir, né? Eu fiz 29 anos de casado, dia 1º de junho, e a gente fez uma viagem, acabei de chegar do Rio Grande do Sul, né, para um tempo com ela, e falta uma viagem que eu quero fazer só eu e a minha filha. Ok? Minha filha tem 22 anos. Que legal, que legal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente vai aprendendo coisas que só vai fazer sentido se eu colocar em prática. Sim. Pastor, enquanto o senhor estava falando sobre legado, sobre o comportamento com filhos, eu lembrei de um fato, eu quero aproveitar a oportunidade de me dirigir a quem nos assiste hoje. Estava ministrando para homens, e a ideia do confronto é bem importante, né? E aí eu propus um exercício lá para aqueles homens, e eu disse, imagine que respostas possíveis os seus filhos dariam se alguém perguntasse, não na presença de vocês, mas lá na escola, por exemplo, qual é o exemplo, o modelo de homem ou de pai que eles têm? Imagine se o seu filho dissesse, deixa eu responder, o pai do Rafael é um exemplo de marido, de homem, um exemplo de pai, um exemplo de... Porque ele chega aqui, ele pega o Rafael, coloca no ombro, ele sai correndo, brincando com o Rafael e tal, o pai do Rafael chega aqui, faz um monte de coisa. Imagina que esse negócio delicado. Ou seja, o teu filho está dizendo que o referencial de pai que ele vê é o pai do Rafael e não você. Não. E naquele dia eu percebi que teve uns caras assim que se incomodaram com aquilo. Eu vi gente, eu vi homem, marmanjo chorando lá naquele dia, porque eles entenderam, cara, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com os meus filhos? Eu tenho tempo para os outros, mas não para os meus filhos. Então, eu achei por bem trazer isso aqui. O senhor falou sobre legado. Isso e como é importante muito sério, criar tá? memórias, criar momentos de interação e de efetivamente curtir os filhos. Eu queria falar isso de uma forma assim, né? A gente quero mencionar essa palavra, né? Esse ano Deus colocou no meu coração sobre consistência. Perfeito. Certo? Então, muitas vezes você vem de uma montanha, você vem de um curso, você vem de um culto e Deus fala ao seu coração e naquela semana você chega, você elogia a esposa, você começa a sentar com os seus filhos, começa, né, a mudar o seu comportamento, mas passa 10 dias e você volta para o mesmo ponto que estava antes. O que Deus espera de nós? Que nós sejamos consistentes. Perfeito, pastor. Certo? Que eu tenha tempo de qualidade sempre. Poxa, se você faça com que a sua mesa seja um momento sagrado em casa. Não dá para fazer todos os dias, Marcelo. Faz 2 ou 3 vezes por semana. Nós vamos fazer um jantar juntos. Elimine um janta na televisão, outro no videogame, outro... Não sei, elimine isso. Tenha esse tempo de olhar no olho. Certo? Não diga que não tem tempo, Marcelo. Que não ter tempo é desculpa. Se o seu filho ficar doente, a sua esposa ficar doente, uma coisa má, você vai arrumar tempo na sua agenda, você vai fazer isso tudo, então não precisa fazer isso. Tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Entendeu? Poxa, nós temos, eu acho muito legal em casa, a gente conseguiu construir pela graça e misericórdia de Deus, sabe, Marcelo? A gente tem uma refeição praticamente todos os dias juntos. E é incrível, tá? Minha filha tem 22 anos, ela pode vir morrendo de fome da faculdade. Tá lá, comida toda, vamos esperar a mãe. Que legal. Entendeu? Vamos esperar o pai. A mesma coisa é o Gladys, vamos esperar ela chegar. A gente não come, por quê?
Porque aquele momento que a janela está aberta, a gente aprende isso no curso de Educação de Filhos da Maneira de Deus, a ponte de confiança. Ok? Então, ou seja, você vai construindo isso na sua casa. Porque isso que é agradável, cara. É isso que é bom. E outra coisa que eu tenho falado para os pais, no mínimo, Marcelo, do mínimo, isso eu estou falando assim, pesquisas científicas, tá? Não é nem questão de igreja. Uma mãe deveria ficar com seu filho em casa até 5 anos de idade. Não existe creche, não existe escola, pode ser cristã. Nenhuma creche, nenhuma escola vai substituir a presença da mãe e do pai. 2 anos e meio, Marcelo, é o pico de absorção. Que legado a gente quer construir? Se com 2 anos e meio o filho está sendo criado, coloca 7 horas da manhã na creche, pega 5:30 da tarde. É um tempo bem complexo pensar em pais que... Eu digo pelo contexto, lamento por isso, né? Deixa o filho cedinho por conta de todo o seu contexto, atende a trabalhar e tal, deixa cedinho na escola e pega ao final do dia. Mas essa é a pergunta. Eu acabei de ministrar um curso agora que chama Dinheiro e Casamento à Maneira de Deus. Essa é a pergunta. Será que tem que trabalhar a esposa? Quanto vale, né? Quanto que vale isso? Sim. Não é a questão do custo, né? O valor, botar na balança. E vamos né? raciocinar, certo? O que 5 anos da vida dela vai representar em 80 de vida? Ou vamos encurtar? 45 de carreira. 45 de carreira bacana, legal e tal. Mais ou menos a média da carreira é de 40 a 45 anos. Carreira profissional. Então, se você investir 5 na vida de um filho, esses outros 40, será que não é suficiente para você se desenvolver e fazer algo? E não vai... E assim, gente, esses 5 anos, nós estamos falando de legado, nós estamos falando da construção. Esses 5 anos vai representar tanto na vida de uma criança... É matriz, né? Ali vai Por quê? formar... Porque é o fundamento. Por que você acha que as instituições, os governos querem que as crianças vão para lá? Porque eles querem doutrinar as crianças. Tenso. Entendeu? Então, se eu sou pai, se você é mãe que está me ouvindo, eu queria que você entendesse o que realmente vale a pena para a sua vida. Qual que é o legado que você quer deixar? Certo? Que posicionamento? Porque eu estou tirando aqui, tá, Marcelo? Né? O cara abandonou a mulher, né? A mulher está lá com o filho, sim. certo? São não várias estou falando situações, isso. claro. Agora, quando você está substituindo a sua educação no seu filho por causa da sua carreira, não tem nada a ver com uma necessidade. Sim. É uma necessidade que você está colocando acima da prioridade, e vou ser bem direto, do legado e da construção do seu filho. O senhor me permite fazer uma menção aqui de uma coisa que eu copiei a ideia, tá? Até quem trouxe a ideia para mim pela primeira vez, já vai conhecer o Giancarlo Zuliani. E aí ele trouxe a ideia de um amigo dele, que na casa dele estabeleceu o dia da princesa e o dia dos garotos, o dia dos meninos. Eu implementei isso na minha casa, na minha família. E aí, a primeira vez que eu fiz isso com as minhas garotas, foi um negócio fantástico, porque foi marcante para elas. E aí, como é que funciona? Elas escolhem onde a gente vai, o que vamos comer e o que vamos fazer. Então, às vezes elas escolhem, né? Queremos ir ao cinema, queremos jantar em tal lugar e tal. Mas a primeira vez que eu levei a mais nova, que é a Sara, ela tinha 7 anos. E aí eu percebi que em um momento ela ficou quietinha. Ela fala, né? Ela costuma falar. E ela estava chorando. E eu falei, filha, aconteceu alguma coisa? E a palavra dela eu gravei para mim, e como foi especial aquilo, ela disse, papai, eu estou muito feliz. Porque era o dia da princesa dela. Uau. Então, assim... Chega até a arrepiar, Marcelo. E assim, eu estou contando isso por quê? Porque eu quero sugerir para esse meu amigo que hoje pensa o que fazer diante desse cenário. Eu preciso deixar um legado, preciso marcar o coração dos meus filhos, né? Então, lá para minha casa, funcionou e tem sido bênção. É claro que eu queria fazer com mais frequência, mas lá nós estabelecemos o dia da princesa e o dia da rainha. E é tão legal isso, sabe? Eu aprendi alguns anos atrás com um amigo lá de Joinville. Ele tem 3 filhos. Tem 3 filhos, né? Marmanjos já, né? O mais velho tem 30 anos. E ele reservava, depois de toda semana, 1 hora com cada um. Toda semana. Especial, né? E aí aquilo marcou, e eu fiz por muitos anos com a minha esposa e com a minha filha. Toda semana eu saía com ela
e toda semana eu saía com a minha filha. Sabe o que eu achei interessante? Que até hoje, a minha filha tem 22. Quando eu falo que eu vou sair com a Gladys, parece que traz segurança ao coração dela, Marcelo. Tem legal. 22 anos. Que legal. Então, o que eu quero dizer para você? Comece o pequeno. Não consegue fazer todo dia? Faça uma vez por semana. Mas saia. Saia com o seu garoto, saia com a sua princesa, saia com a sua esposa. Entende? Nós fizemos, é interessante, né? Toda quinta-feira à noite era da minha esposa. Aí, hoje eu estou mudando minha cabeça, né, Marcelo? Dizendo que eu gosto de caminhar, que eu gosto de fazer exercício físico e tal, né? Que eu estou fazendo academia, né? E tal, estou trabalhando na minha mente para mudar isso, é um mindset, né? E aí cheguei um dia em casa, né? Falei assim, amor, o que você quer fazer hoje? Era uma quinta-feira. Ela falou assim, me surpreenda. Eita! Aí eu olhei para ela e falei assim, vamos caminhar? Aí ela olhou para mim e falou assim, tá tudo bem? O que você fez com meu marido? O que eu quero dizer com isso? Quanto que custou caminhar, financeiramente falando? Não custou nada, Marcelo, mas ela gosta de caminhar. É o momento. Então, se a gente quer ter um casamento melhor, se a gente quer construir uma hombridade, se a gente quer construir uma família que vai deixar um legado, não tem nada a ver com dinheiro, Marcelo. Tem a ver com o seu tempo. Sim. Tem a ver com as suas prioridades. E se assim, não importa se você tem pouco dinheiro, recurso, ou se você tem muito recurso. A questão é, vamos aqui usar o exemplo que você que tenha muito recurso. O que você tem usufruído desses recursos em relação à sua família? Não estou falando de você dar um melhor tênis, um melhor jogo, um melhor carro, um melhor casa. Não é isso. O que você tem feito para desfrutar a presença da sua filha? Né? Hoje nós estávamos vindo de Porto Alegre, né, eu com a minha esposa. Eu falei assim, amor, vamos sair mais com a Gabi? Porque eu tenho 22, cara. Não sei quanto tempo. Daqui a pouco ela arruma um namorado, noiva, casa e não tenho mais. Sim. Entende? Para ter no Natal vai ser um trabalho. Por quê? Porque vai ter a família como a gente tem hoje, né? Eu fico no Natal com meu sogro, fico no Natal com a minha mãe. Então, ou seja, o que eu quero dizer para você é isso. Ei, queria que Deus despertasse você, que está ouvindo a gente. E que você exercesse essa hombridade, que é coisa simples. Para fechar, né, ouvi uma mensagem há muitos anos atrás, sobre os discípulos. E o pastor que estava ministrando, ele falou assim, dos 12, quem que você gostaria de ser? Essa foi a minha pergunta. Os 12 andaram com Jesus, certo? Tiveram muitas experiências, mas dentre os 12, tinha 3 que caminhavam perto de Jesus. Mais chegados, né? Mais chegados. Que viram Jesus transfigurado, que viram Elias e Moisés, que viram grandes coisas. Mas dentre os 3, ainda tinha um que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Que era próximo, né? Quem que a gente quer ser em relação a Jesus, em relação à nossa família? Sim. Pastorzão, a gente está caminhando já para o encerramento, mas eu queria lhe fazer ainda uma última pergunta, que nós lançamos o lastro sobre a necessidade de estabelecermos as bases da hombridade. Mas tem uma questão em relação às pessoas com quem a gente caminha. A gente aproximar, trazê-los para perto, para ensinar isso, para replicar esse conhecimento, esse comportamento importante. Que ele perguntar, pedir uma menção sua sobre prestação de contas. Trazer esse homem para perto de modo que ele aprenda que ele precisa ter alguém com quem conversar, prestar contas para que ele entenda a responsabilidade dele perante Deus, esposa, família, sociedade, igreja. Pediria assim, uma palavra final voltada para esse contexto, de trazer esses outros homens para perto para entenderem a relevância desse lastro da hombridade. É muito importante a sua pergunta, Marcelo. Eu estou lendo esse livro, né? Porque eu leio muito, gosto de ler, né? E o autor do livro fala assim, que nós precisamos andar com algumas pessoas. E uma das coisas que ele menciona, e a gente tem falado muito isso nos nossos grupos também, é que você tome café com alguém, ou você almoce com alguém, que você preste conta, que você peça ajuda. Poxa, cara, eu não estou conseguindo lidar com a minha esposa.
Cara, eu não estou conseguindo lidar com as minhas finanças. Eu não tenho acesso ao coração da minha filha. Nós estamos distantes. Só vai conseguir receber ajuda se você abrir o seu coração. E baixar a guarda, né? E baixar a guarda. Então, deixar alguém te fazer perguntas difíceis. Permitir também, Marcelo, eu sempre falo isso, né? De repente, eu acabei de conhecer o Marcelo aqui, né? Privilégio pra caramba. Mas digamos que a gente tem um relacionamento e eu perceba que você não se comportou legal com a sua esposa. Ok? Não vou fazer nada ali. Por quê? Porque é inconveniente. Mas no outro dia, Marcelo, vamos tomar um café? Vamos lá tomar um café. Poxa, Marcelo, eu vi você fazendo assim, assim, assim com a sua esposa. Cara, não foi legal. Então a gente precisa, todos nós, eu preciso disso, Marcelo. Ok? Eu tenho 6 homens que eu presto conta, que eu desenvolvi nessa minha jornada, que eu chego e digo, cara, eu não estou bem nisso, eu não estou conseguindo fazer isso. Então nós precisamos, eu queria pedir para você, homem, você que está me olhando aqui, não ande sozinho, porque se você estiver andando sozinho, você é presa fácil do inimigo. Procure alguém que você preste conta, mas um homem de Deus. Não vá abrir a sua intimidade para um homem que não conhece a Deus. Benção. Entende? Antes de passar para o Gui, para as suas considerações finais, eu quero fazer menção de como é importante se cercar de pessoas que tenham coragem de fazer isso. Eu procuro me cercar de gente assim, que tenha coragem de me dizer, como o pastor falou há pouco, talvez não no momento, no calor da emoção, mas em um outro momento para dizer, cara, não é por aí. Você pisou na bola e pisou feio, né? E aí assim, agora eu vou passar para o Gui, dizer para ele que é bênção caminhar com ele, um cara próximo. É verdade. E quero dizer para ele que eu sou um cara facinho, gosto muito de churrasco, tá? Só para você saber. Então aí... E ele cozinha tuas muito, considerações finais. Ele cozinha muito. A esposa dele é chefe Ele da mais alto gabarito. Marcelão, obrigado, cara. Obrigado pela chance da gente poder trazer aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Né? E acho que para encerrar e fechar a minha participação aqui, que foi de coadjuvante, porque esse cara aqui é... Nada. Eu aprendo todas as quartas-feiras de manhã com ele. Tá? Então eu quero já divulgar para você aqui, se você está assistindo, não importa se é legendário, se não é, nós temos um momento de oração todas as quartas de manhã, às 6 da manhã. Aberto, transmitido no YouTube, você pode entrar lá, se conectar com a gente e vamos aumentar essa rede de intercessão. Mas mais do que isso, né? As pessoas que a gente conheceu ali e que a gente vai conhecendo ao longo da caminhada são aquelas que a gente puxa para os nossos cursos e para os grupos de discipulado, né? Então a gente tem lá, o pessoal já vai saber, depois a gente pode deixar links aí para acessarem, né? Mas temos 11 cursos, né? E uma infinidade de opções de temas e de lugares, de igrejas, de modelos para você fazer e começar a aprender a prestar contas, né? Então, outro dia eu estava dando uma orientação no Legacy e eu falei algo sobre a leitura da Bíblia também, né? Dei as opções que a gente tinha lá e eu até brinquei com o pessoal lá, mas no sentido de confrontar também. Eu falei assim, olha, você pode fazer assim, 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 assim. Acho que tinha umas 4 ou 5 opções. Eu falei assim, a única coisa que você pode não fazer é não ler a Bíblia. Porque tinha várias formas de acompanhar e caminhar junto. Então essa é a questão, é a decisão. Né? Ah, não tenho tempo. Não, a transferência de culpa acabou aqui. Amém. Conversei hoje com o pastor Marcos Poole, ele que é diretor da Christian Men's Network e também líder de ministério na Universidade da Família. E também com o meu queridão aqui, Guilherme Machado. Para mim foi uma satisfação enorme. Hoje eu cresci, aprendi um pouco mais, especialmente sobre hombridade, então para mim foi uma satisfação. Obrigado por aceitar o convite e trazer tão relevante conteúdo para nós aqui. Eu quero me despedir desse pessoal dizendo mais uma vez que essa é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba e que tem o propósito de tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado, levando palavra de Deus e assunto relevante para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Au!